Oi, gente! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os gastos para um estudante que vai se mudar de cidade e vir morar em Ribeirão Preto para estudar. Em um outro vídeo eu já falei um pouco de forma geral sobre a cidade de Ribeirão Preto. Em um outro vídeo eu também falei sobre as moradias estudantis oferecidas pela Universidade de São Paulo, a USP. Mas nesse vídeo eu vou focar em falar um pouco de forma geral sobre os gastos, né? O que a gente tem que pensar que vai gastar quando a gente vai morar fora do campus. Então, aluguel, alimentação, transporte, mais ou menos sobre essas coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, quando vai para uma cidade nova, é onde a gente vai morar e como a gente vai morar. Então, existem várias opções, assim, na cidade de Ribeirão Preto que a gente pode pensar. Você pode encontrar alguns colegas e dividir um apartamento, né, um aluguel de apartamento. Vocês podem alugar uma coisa nova juntos. Ou você pode encontrar pessoas que já têm um apartamento e tá oferecendo alguma vaga. Você pode alugar uma kitnet e morar sozinho. Você pode morar num pensionato. Você pode também morar numa república. A gente tem bastante república aqui em Ribeirão, que são casas maiores, normalmente com o maior número de estudantes, 10, às vezes 15. Então são várias opções. E tudo isso vai depender também do seu perfil, de como você se adapta e também da sua situação financeira. Normalmente, no primeiro mês de aula, aquelas repúblicas, né, principalmente da USP, elas oferecem para os calouros que eles fiquem um mês com eles na sua república de forma gratuita. Então, se você é calouro da USP e você ainda não sabe onde você quer morar, você não encontrou uma pessoa para dividir aluguel e você quer conhecer um pouco, você pode ficar um mês de graça nessas repúblicas. Assim você acaba tendo um tempo para conhecer a cidade, conhecer a localização e conhecer pessoas, né, para que você possa dividir o aluguel ou até mesmo ficar depois desse mês, decidir ficar nessa república e aí você vai pagar da mesma forma que os outros moradores dessa república. Também, gente, não é difícil encontrar outras pessoas que queiram dividir um aluguel. Porque no começo do ano, existem milhares de pessoas entrando na faculdade, então elas estão na mesma situação que você, procurando uma pessoa para dividir, para morar junto. Então é muito, muito tranquilo, assim, você encontrar alguém. Nem sempre vai dar certo, às vezes você acaba encontrando uma pessoa que no começo você acha que é legal e depois vocês acabam tendo algum conflito, mas também você sempre pode mudar e tá tudo bem. Também existe um grupo bem grande no Facebook que pode te ajudar, porque lá as pessoas costumam oferecer as vagas que tem nas suas próprias casas, nos seus apartamentos. Então, por exemplo, um pessoal que está no terceiro ano da faculdade morava com alguém que estava no último. Aí essa pessoa do último ano se formou e abriu alguma vaga no apartamento dela. Às vezes é até mais fácil, porque é um apartamento já mobiliado, já tudo certinho, você entra e é mais tranquilo. Mas se você quer morar com outros calouros, às vezes você já conhece algumas pessoas, você pode ir atrás de alugar um lugar novo para vocês morarem. Em relação aos valores, também vai depender muito de onde você quer morar. Então, normalmente, os aluguéis mais caros são aqueles do centro da cidade. E quanto mais você se afasta do centro, costuma ser um pouco mais barato o aluguel. Tem gente que prefere morar no centro porque acha que é mais fácil, tem tudo perto, tem aquela agitação. E é de certa forma fácil também a mobilidade, porque tem ônibus saindo para todos os lados da cidade. Mas tem gente que prefere morar mais perto da faculdade, seja a sua faculdade a USP, a UNAERP, a Barão, a Estácio, qual faculdade for, não é difícil você encontrar apartamentos, pensionatos, alguma coisa para você morar, né, que seja perto da sua faculdade. Não é difícil encontrar. Então eu vou passar uma ideia de valores para vocês, mas tenham sempre em mente que vai depender da onde você vai alugar esse lugar, de com quantas pessoas você vai dividir e como que é esse apartamento, se é um apartamento já mobiliado, se é um apartamento vazio, depende de vários fatores. Eu tenho uma amiga que ela mora perto da USP, é um bairro próximo da USP. E lá, os gastos totais dela, com aluguel, energia, condomínio e internet, é em torno de R$ 550. Então, esses 550 é a parte dela, ela mora com mais uma pessoa. Então, ela divide esse apartamento em 2 pessoas. O apartamento dela é pequenininho, mas tem 2 quartos. Então, ela consegue ter um quarto individual só para ela. O apartamento tem um banheiro, uma sala, uma cozinha. Então, ela divide nessas áreas comuns com a colega dela, mas cada uma tem o seu quarto por um valor até ok. Falando um pouco específico de cada valor do que ela paga, o aluguel dela gira em torno de R$ 700, o condomínio 200 e pouco,
ela paga R$ 90 de internet e uma média de 80 a 120 por mês de energia. Mas esses gastos, assim, eles podem variar, né? Nesse mesmo condomínio dela, tem outros apartamentos que tem um valor bem maior. Mas isso vai depender se o apartamento é mais novo, se o apartamento está reformado, se o apartamento está mobiliado. Existem vários fatores que vão alterar no preço desse aluguel. Essa mesma amiga, alguns anos atrás, ela morou no centro da cidade em 6 pessoas. Como elas eram em 6, elas alugaram um apartamento um pouco mais antigo e um apartamento grande, que tinham vários quartos, mas elas colocavam 2 meninas em cada quarto. Então, elas conseguiam dividir de forma que elas pagavam um valor pequeno. Como elas eram em 6, cada uma pagava cerca de 200 e pouco. Eu tenho uma outra amiga que também mora no centro, mas ela já paga um valor um pouco maior. Ela mora no apartamento no centro com mais 3 meninas, então elas são em 4. Cada menina tem também um quarto individual, nesse apartamento dela também tem suíte, e cada uma paga um valor. Normalmente, quem fica com a suíte paga um valor um pouco maior. Ela tem o quarto individual dela, mas o quarto dela não tem banheiro. Ela divide com a outra moradora. E ela paga em torno de R$ 650 nas contas totais, né? Contando aluguel, condomínio, energia, internet. Então vai variar bastante, assim, do lugar que você quer morar e da quantidade de pessoas que você vai dividir esse aluguel. Eu tenho uma outra amiga que morou durante toda a graduação em pensionato. No pensionato que ela morou primeiro, ela pagava em torno de R$ 900 em um quarto individual. Nesse mesmo pensionato que ela morava, existiam outras colegas dela que dividiam um quarto, e essas que dividiam um quarto pagavam entre R$ 400 a R$ 500. Esse valor já estava incluso, né? O aluguel, estava incluso a internet, a energia e também a faxina. Depois de um tempo, ela mudou de pensionato. Ela foi para um pensionato que era um pouco menor e ela pagava cerca de R$ 550, incluindo todas as despesas também, e também era um quarto individual. Então você vai ver que mesmo sendo um pensionato, dependendo do pensionato que você tá, do lugar onde ele é, do tamanho que ele também vai variar o preço. Isso é uma coisa interessante, que você consegue adaptar. Se você tem uma condição financeira que você pode gastar até tanto, você consegue adaptar os lugares onde você vai morando, onde você vai alugar. Agora, gente, falando um pouco sobre os gastos referentes à alimentação. Isso também depende bastante do que você gosta de comer, de como você vai se alimentar. Lembrando que alunos que estudam na USP, a gente tem um restaurante universitário que oferece café da manhã, almoço e jantar. Café da manhã é 50 centavos, almoço e jantar é R$2. Lembrando que o restaurante universitário funciona de segunda a sexta e no sábado abre apenas no horário do almoço. Um adendo é que aqueles alunos que precisam de um auxílio, eles conseguem um auxílio financeiro e comem sem pagar nenhum valor no bandejão, ou seja, comem de graça lá. Isso já ajuda bastante na questão do gasto com alimentação. Mas se você não for comer no restaurante universitário, você gosta de fazer sua comida em casa e você comer assim apenas o básico, né, sem muitos luxos, você gastaria em torno de R$300 no mercado. Isso comendo o básico, né? E esses R$300 é uma média do valor que algumas colegas me passaram, né? Algumas colegas que não comem no restaurante universitário. Tem uma amiga que estuda em outra universidade, uma outra amiga que já se formou e ainda mora no centro. Então, essa é uma média de valor comendo o básico no dia a dia. Agora, falando sobre a questão do ônibus. Se você mora perto da faculdade, tem alguns lugares que ficam bem pertinho, você consegue ir a pé, você não vai ter esse gasto com transporte. Mas se você mora um pouco mais afastado, às vezes no centro, e você for de ônibus para a sua faculdade todos os dias, é importante você considerar esse valor quando você for fazer o planejamento dos seus gastos. Hoje, na cidade de Ribeirão Preto, o circular da cidade custa R$5. Lembrando que estudantes pagam meia, você vai pagar R$2,50 na passagem. Se você for e voltar todos os dias da faculdade de ônibus, no mês, né, contando que você vai para a faculdade de segunda a sexta, você vai gastar mais ou menos R$100. Um adendo é que também os estudantes da USP que têm o auxílio, né, social, eles podem ter esse auxílio de vale transporte no valor de R$200, que também vai te ajudar aí com esse transporte. Um outro gasto que é bem interessante você colocar no seu planejamento é a questão do quanto você vai gastar para voltar para sua cidade e visitar a sua família. Então, se você tem a família em outra cidade e pretende voltar, às vezes todo final de semana, às vezes a cada 15 dias, ou uma vez por mês, ou uma vez no semestre, coloque esse valor no seu planejamento também. Então, quanto você vai gastar de passagem para ir até a sua cidade? Quanto é para voltar?
Às vezes, compensa até você voltar para sua cidade no final de semana do que ficar, né, em Ribeirão Preto no final de semana, porque você também vai gastar com alimentação ou outras coisas. Isso vai depender se você mora perto, se a sua cidade, né, é perto ou longe de Ribeirão Preto. É interessante, né, pontuar que as empresas de ônibus intermunicipais, elas também oferecem passagem, meia passagem para estudante. Então você só tem que ir lá se informar para saber qual tipo de documentação você precisa levar para fazer a sua carteirinha de estudante e você vai pagar meia passagem também para voltar para sua cidade. Além disso, existem muitas caronas, né? Tanto naquele aplicativo, o BlaBlaCar, tem grupos no Facebook, grupo no WhatsApp. Isso ajuda bastante, me ajudou bastante, porque desde o início da minha graduação eu sempre voltei para minha cidade de carona. Eu achava mais rápido, mais barato também, até porque não tinha um ônibus direto para minha cidade. Eu tinha que pegar 2 ônibus e isso dificultava. Então as caronas foi assim uma mão na roda para mim, me ajudou bastante. Além desses gastos principais com aluguel, né, alimentação, transporte, é interessante você pensar um pouco na questão do lazer. Então, depende da sua situação financeira, mas quanto você poderia gastar, por exemplo, para comer alguma coisa diferente, uma pizza, um lanche no final de semana, você quer pagar uma academia. Se você estudar na USP, lá a gente tem academia de graça, então você não precisa contabilizar esse valor. Mas às vezes, se você quer fazer alguma academia fora da USP ou você estuda em outra faculdade, você pode colocar esse gasto também no seu planejamento de academia, que varia, acho que mais ou menos entre 70 a 100 reais, 100 e pouco, depende de onde você vai fazer. Se você gosta de festas universitárias, você pode também colocar esse planejamento. Hoje na faculdade a gente tem algumas festas que você paga só a entrada, normalmente é 15 reais. Tem algumas outras festas que é open bar, então tem bebida inclusa, e são festas um pouco mais caras, que pode variar até de 50, 100 reais. Vai depender do que você quer, do que você gosta, mas é importante você não pensar assim só no básico, né? Você tem que ter assim no seu planejamento um pouquinho a mais. Então, é importante você pensar em toda essa questão quando você for mudar de cidade, você fazer um planejamento e colocar assim no papel os seus principais gastos. Lembrando, se você tem uma dificuldade financeira e se você vai estudar na USP, a USP tem toda uma questão de apoio social que oferece tanto as moradias dentro do campus, mas se você não quer morar dentro do campus, existe um valor financeiro que eles dão para você pagar um aluguel. Eles dão um valor de 500 reais para você pagar o seu aluguel. Mas de forma geral é isso, você consegue adaptar a sua situação financeira, o que você vai poder fazer, o que você vai poder gastar, onde você vai morar. Isso depende bastante, então tem que pesquisar muito quando você for se mudar. Eu moro em Ribeirão já faz um tempo, né? Eu entrei na faculdade em 2017. Hoje eu faço pós-graduação, eu faço doutorado lá, então eu continuo morando lá. Se você tiver alguma dúvida mais específica sobre a cidade, gasto em relação a alguma outra coisa que eu não pontuei, ou qualquer coisa, você pode me perguntar, que eu fico muito feliz de ajudar. E se você acha que esse conteúdo foi bom pra você, que te ajudou de alguma forma, você pode curtir para que chegue para outras pessoas, ajudar outras pessoas. Ou se você tem sugestão de alguma coisa que eu possa falar, sugestão de algum outro vídeo que eu possa fazer para te ajudar, você pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigada!